Oi galerinha, tudo bem com vocês? Mais um vídeo pro canal da Maria Machado. Se inscreve, deixa seu like e ativa o sininho, meus amores. Faz agora uma semana já que eu não gravo pra vocês, né? Como eu falei pra vocês, até gravei um vídeo explicando que eu não vou gravar muito mais aqui no YouTube, mas também não vou abandonar meu canal. Quem, quem quer saber o porquê lá, eu coloquei os motivos, sabe? Mas eu não vou abandonar o meu canal, quando eu puder eu vou estar postando. Mas eu vou trazer uma história bem interessante pra vocês. Que tem muita gente, pai, mãe, tia, vizinhos, que tem a dúvida como que é um abrigo para de menores, né? E eu vou explicar pra vocês um pouquinho da minha experiência que eu tive morando no abrigo para de menores. Morei em 2 abrigos. Um abrigo foi totalmente difícil e terrível. O outro que eu morei foi perfeitamente bom. Eu vou explicar como eu fui parar num abrigo e como é um abrigo. Então vai ter a parte 2 desse vídeo, tá, meus amores? Então eu vou começar desde o início, tá? Uma vez eu contei um pouco da minha história, tá? E um dos motivos de eu ter parado no abrigo foi um motivo... Eu contei um pouquinho sobre o que me aconteceu na minha vida quando eu era pequena. E eu não vou voltar a repetir, gente, senão eu vou ficar triste e vai voltar toda a cena, mas eu vou contar um pouco pra frente como eu fui parar no abrigo, tá? E um dos motivos também que eu fui parar no abrigo para de menores. Gente, o abrigo, muita gente chamado no passado, os antigos falavam que era um orfanato, tá, gente? Muita gente fala, ai, eu vou te colocar no orfanato porque o orfanato é ruim, porque o orfanato é isso, aquilo. Não, gente, não é mais orfanato. Aqui onde eu moro, em Caxias do Sul, é abrigo para de menores e também casas lares, tá? Aqui em Caxias do Sul, onde eu moro, tem bastante casas lares, tem bastante abrigos, tá, gente? Então, eu vou estar explicando. Só tem um abrigo, eu acho que aqui em Caxias do Sul, se eu não me engano, é a... Eu não sei, eu não me recordo o nome, mas se eu me lembrar, vou trazer na parte 2. É um abrigo só de coisa de religião que é de padres, tá? Eu não me é amiga mão, alguma coisa assim, a mão amiga, alguma coisa assim, o nome do abrigo que tem, que é, é de padres religiosos. Eu também morei no abrigo para de menores de padres, tá? Mas não era ruim, como vocês acham que, eu ficava orando, rezando e loqueando, não sei o que. Não, calma, gente. Então vamos por parte. Gente, eu tinha 13 anos na época quando eu entrei para um abrigo para de menores, tá? E antes de tudo isso acontecer, eu tinha chegado em casa, morava com a minha avó. Morei com a minha avó desde os meus 6 anos, 5 para 6 anos. Morei com a minha avó até os 13 anos, tá? Então, eu com 13 anos cheguei no centro educativo, porque minha avó colocava nós no centro educativo. Então, eu estudava de manhã e de tarde eu ia para o centro educativo. E de tarde, gente, tinha um passeio no centro educativo que era sobre era coisa de natureza, era coisa para ver o arroio, era para ver como era o tratamento de esgoto, alguma coisa assim. E como quase todo ano se repetia esse processo no centro educativo, gente, eu não queria ir. Eu não queria ir. Simplesmente eu fiquei aquele dia em casa e não fui. A minha avó não estava em casa. Mas eu já tinha avisado a ela que eu não queria para este passeio, porque era todo ano era repetitivo esse passeio e eu não queria ir. Então, a minha avó tinha chegado umas 7 horas da noite, tá, gente? E a minha avó chegou e disse pra mim, me perguntou como foi o passeio. E eu respondi, vó, eu não fui no passeio, eu não queria ir no passeio. Então, a minha avó logo foi se alterando, dizendo que eu não me governava, e começou a gritar, e começou a gritar, e começou a me bater. Isso, começou a me bater. E naquele dia que ela me bateu, gente, não foi um tapa na bunda, não foi um puxão de orelha, não foi um tapa, sabe? Foi uma agressão muito feia que a minha avó fez comigo. Eu poderia muito bem fazer avançar na minha avó? Poderia, porque eu poderia dar, mas no caso eu respeitava ela porque ela era idosa. Eu poderia ter mas ela é idosa, Maria, não sei o quê, não sei o quê. Não, gente. A minha avó sempre foi ruim.
a minha avó sempre foi uma pessoa ruim, tá? Então, não tinha nem um dia que a gente não passasse lá naquela casa da minha avó sem a minha avó bater em nós. Como assim, Maria? Sim, nós éramos em 5. Nós éramos em 5. As minhas irmãs foram crescendo, foram namorando, foram saindo da casa com 14, 15 anos. Só ficou eu na época. Então, eu peguei e estava chorando, 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 chorando. E o meu tio, que morava em cima da minha casa da minha avó, desceu. E a minha avó começou a gritar, colocando culpa em mim, que eu tinha agredido ela, que eu tinha feito ela ficar nervosa e coisa arada. Coisa sabendo da situação dela, que ela estava errada, porque ela que me avançou. Porque eu não queria ir no passeio. Só por causa de um passeio aconteceu tudo isso. Mas eu acho que Deus não dorme. Eu acho que era o momento de eu sair da casa da minha avó. Então, gente, na casa da minha avó dava pra ver o ônibus passar na rua. Sério, Maria? Sim, sério. Dava pra ver o ônibus dobrar, fazer toda a volta pra depois descer no meu bairro. Então eu conseguia ver. E eu tive brilhante ideia, gente. Eu com 13 anos saí na noite, porque eu me lembro que era mais 7 e pouco, tava dando o jornal da SBT. Era mais 7 e pouco da noite. Então eu peguei, quando eu vi o ônibus vindo já descendo o morro da minha casa, lá da minha avó, eu peguei e tive a brilhante ideia de pegar o ônibus. Mas como eu não tinha dinheiro, gente, eu não tinha nada, 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 nada nas mãos, nada, nada. E eu, gente, o meu cabelo era grandão assim, sabe? Era bem grande. E eu tava com um calção largo de futebol. O meu primo. Então era do meu primo. Meu primo tinha dado pra gente uns calção lá, grandão, sabe? Então eu tava com aqueles calção grande de futebol, aqueles larguinhos. E eu tava com um camisetão. Então, como meu cabelo era grande, eu fiz um coque e corri pra parada, gente. Corri. E eu tava de chinelo, tudo eu parecia um nego macho. A gente agora deu risada, mas na hora foi bem desesperador. Daí, quando uma pessoa desembarcou na porta de trás, eu subi no ônibus. Sim, gente, eu fui muito louca, eu fui muito responsável também, porque poderia ter acontecido comigo algo muito grave, né? Mas Deus me abençoou, né? Então, peguei o ônibus e parei bem no centro, gente. Bem no centro aqui de Caxias, eu parei. E fui em direção na casa da minha irmã. Então, gente, eu tinha um risco de chegar em casa e não ver a minha irmã em casa e voltar para casa da minha avó de novo e levar outra surra. Mas graças a bom Deus, a minha irmã estava. E eu contei toda a história para minha irmã disse: "Maria, então tu fica aqui, tu não volta mais lá para casa da avó". Daí eu contei pra minha irmã tudo o que aconteceu. A minha irmã não tava acreditando. A minha irmã dizia pra mim: por que que você nunca contou o que acontecia com vocês lá dentro daquela casa? E nós tínhamos muito medo da minha avó. Aí, tá. Nesse dia, passou uma semana, gente. Depois desse dia que eu cheguei na casa da minha irmã, chegou uma semana. E eu tava super bem. Eu tava muito bem. Só que daí fazia, acho que uma semana já que eu não ia pra escola. Eu tava na terceira série. Acho que eu tava na terceira, quarta série. Uma coisa assim. E eu precisava ir pra escola. Mas a minha irmã não tava com a documentação minha, né? Minha irmã não tinha minha guarda. Quem tinha minha guarda era minha avó, ainda na época, né? Tá. A minha irmã disse: Maria, essa semana eu vou descer lá na casa da avó. E eu chorei pra minha irmã. Falei: não quero morar com a minha avó. Daí a minha irmã disse: não, não vou te levar pra morar. Só que a gente precisa pegar a tua documentação, porque tu vai ter que voltar pra escola, senão eu vou me incomodar. O conselho vai vir aqui em casa, vai vir incomodar. Tá. Gente, completou. Numa sexta-feira chegou o oficial de justiça na minha casa. Mas primeiro, o oficial de justiça pegou uma outra irmã minha e o nenê dela. Eu não vou citar nome, tá? Aí, gente, nesse dia eu me levantei. Acho que era umas 9 da manhã, 8 e pouca da manhã. Me levantei, tomei o meu café na casa da minha irmã. Estava fazendo umas torradas. De repente chegou o oficial de justiça na minha casa. Só que a minha irmã já tinha me avisado que o oficial de justiça ia chegar na minha casa, lá na minha irmã. A minha irmã disse: Maria, corre. Corre que o conselho tutelar vai te pegar. Só que eu não queria acreditar. E daí o oficial de justiça chegou lá com a mesma intimação, lendo o papel, o porquê que eu não ia porque eu ia pro abrigo, porque eu ia ser pega pelo abrigo.
Mas a oficial de justiça viu que eu estava chorando, nervosa, e disse: calma, que não vai demorar uns 2, 3 dias até a irmã mais velha, se ela quiser assumir da guarda, ela pode correr atrás. A minha irmã me disse: Maria, vai tranquila, tá? Eu vou te pegar. Então, gente, a minha irmã, ela correu atrás dos papéis, sim. Ela ia me visitar, eu e uma outra irmã minha lá na casa onde eu tava no abrigo. Mas foi bem difícil, sabe, gente? Então não foi só 2 dias, como o oficial de justiça falou. Mas o oficial disse, né? Só pra, acho que pra me tranquilizar naquela hora. Então, gente, eu cheguei lá no abrigo. Era um pavilhão enorme, gente. Um pavilhão enorme. E eu cheguei chorando, 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 chorando. E eu sentei numa salinha que eu me lembro lá no abrigo. Nesse primeiro abrigo que eu entrei foi a casa de passagem, tá, gente? E eu cheguei lá. As mulheres que são chamadas de educadoras, tá? E tem educadores, tem homens e mulheres que trabalham em abrigos que são chamadas assim. Então, chegando lá nesse abrigo que eu cheguei primeiro, eles me colocaram numa salinha, tá? Gente, fizeram eu tirar meus brincos. Se eu tivesse maquiagem, eu ia limpar o rosto. Fizeram eu tirar minhas roupas, meus pertences e guardaram tudo numa sacolinha, tá, gente? A pergunta que é aquela, vocês ficaram juntas? Sim, gente. Hoje em dia, os irmãos, parentes não podem se separar quando vão para um abrigo, tá? Eles têm que ficar juntos. Então, chegando lá, eles tiraram os meus pertences, guardaram e me deram, gente, uma roupa bem larga, tá? Esse abrigo que nós tava, ele só dava 2 peças de roupa pra gente utilizar. E não era roupa, tipo, apertada. Apertada eu digo normalzinha, gente. Eles davam umas roupas largas, grandes pra gente, tá? Tá, mas Maria, por que que eles te guardavam os pertences de vocês? Não dava pra vocês ficarem. Gente, que assim, ó, nesses abrigos tem bastante crianças que tem problemas, que sofrem, tá, gente? Porque o abrigo vai bastante crianças que são maltratadas, são machucadas, são violentadas. E então, por causa dessas coisas, as crianças acabam precisando tomar medicação, acaba sofrendo algumas consequências. Então, a gente não podia usar brinco, usar alguma coisa que as crianças podiam tomar para se machucar, sabe, gente? Então, era tudo bem regrado, pensando nas outras crianças também. Aí, gente, me deram essa roupa pra mim, me deram 2 peças de roupa. Então, aquela roupa que tu trocava, gente, tu tinha que lavar, esfregar. Você lavava, esfregava e colocava lá fora pra secar, porque só tinha uma peça de roupa pra utilizar. Aí, gente, fui pro banho, tá? Esse banho, gente, no primeiro dia a gente tomou. Eu e minha irmã, eu cheguei lá, daí vi minha irmã, daí eu fiquei mais calma, daí minha irmã contou o que aconteceu. E tá, enfim, daí a gente foi pro banho. Daí a educadora explicou pra nós, gente, que a gente não poderia tomar banho sozinhas. Como assim? Ah, só eu e minha irmã juntos. Não. Era tipo, era 4 box, tá, gente? Era 4 box dividido. E, gente, era uma vergonha. Era uma vergonha porque todas as meninas ficavam te olhando, sabe? Tu tinha que se trocar, tu tinha que se mudar na frente delas, por quê? Porque tinha uma educadora ali que ficava ali te cuidando, sabe? Pra não ter brigas, não ter coisa errada. Então, era um banho assim. A gente era muito vergonhoso, sabe? A gente tem vergonha, assim. A gente que é menina, a gente fica constrangida, né? Enfim. Aí, tomemos aquele banho no primeiro dia, a gente é separado. Eu e minha irmã. E logo em seguida vem o lanche da tarde, tá, gente? Porque a gente chegou na base de umas 11 e pouco eu cheguei. A minha irmã chegou, acho que primeiro, chegou umas 9 da manhã. E eu cheguei perto das 11. Então, não era lanche da tarde, almoço. Desculpa, gente. Chegando lá tinha o almoço, tá? Eu não me lembro o que tinha no almoço naquele dia. Mas eu me lembro que a gente almoçou. Só que a minha irmã não almoçamos quase nada. A gente tava triste, a gente tava angustiada. Porque a gente não sabia como que era o funcionamento daquele abrigo onde nós estávamos. Aí, resumindo a história, fomos para uma sala onde que daí tem TV, né? Enfim, tem TV, daí tem jogos. Mas essa primeira casa que eu tô falando pra vocês, era bastante regrada, era bastante difícil. Eles não era bom essa primeira briga que nós fiquemos, sabe, gente? Foi bem difícil de nós se adaptar.
mas Deus mandou um outro anjo pra gente tirar nós daquele abrigo e colocar em um outro. Então, gente, quando chegou o café das 4 horas da tarde, que é o lanche, nós só tinha 15 minutos pra ficar lá fora, gente. Então, se a gente quisesse aproveitar, a gente ia comer, mascar rápido, 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 pra poder sair um pouquinho lá fora. Parecia um presídio, gente. Parecia um presídio esse primeiro abrigo que nós ficamos. Nós só tinha a 10 a 15 minutos de intervalo pra tomar um banho de sol. É. Então, a gente lá, quando tomava banho de sol, a gente ia pro quarto organizar nossas toalhas, as nossas coisas pra gente entrar pro banho, depois vinha a janta. E aí começou a rotina de sábado, nosso primeiro sábado no abrigo. A gente levantou 7 horas da manhã no sábado e tinha que limpar um pavilhão enorme, limpar a lavanderia, limpar os banheiros, fazer oração, que a gente fazia oração toda manhã, daí eles colocavam um hino lá pra nós, e daí nós tínhamos que louvar e cantar a musiquinha lá. Era até bacana, gente, sabe, essa parte. Então a gente fazia toda a faxina, então a gente terminava, no máximo 10 horas, a gente já tava com toda a faxina do pavilhão pronto, tudo bem certinho. E tinha uma grávida lá, gente, tinha uma grávida lá. Então a gente fez, eu e minha irmã fizemos bastante amizade lá. Fiquemos nesse abrigo, gente, 15 dias, tá? 15 dias. E assim era o domingo também. A gente fazia a limpeza, a gente terminava às 10 horas. E depois disso, Maria, que vocês faziam? A gente ia pra sala da TV. Daí ficava lá sentada, esperando até o horário do almoço. E aquelas crianças, gente, que tinha tema da escola, fazia no domingo, sabe? Então eu pegava no domingo e fazia as tarefas. Eu e a minha irmã, gente, quando chegou no abrigo ali, a gente não foi de imediato pro colégio, tá? Acho que a gente ficou quase uma semana, quase sem ir pro colégio ali. Mas a gente fazia a mesma rotina das pessoas que iam pro colégio. Acordava às 6 horas da manhã, tomava café, fazia higiene. Depois as outras crianças iam pra escola e eu e minha irmã ficava ali. A gente fazia a limpeza do pavilhão, mas a gente não fazia aquela limpeza, né? Porque era só em duas. Então nós caprichava o que tinha pra fazer. E depois que ela na sala TV, a gente tomava nossos 10 minutos de sol lá fora e entrava. E assim era a rotina desse abrigo, tá, gente? Muita gente aí, principalmente a minha avó, como foi uma pessoa ruim, ela ficava assustando a gente, dizia que o abrigo era ruim, que lá a gente ia apanhar das meninas maiores, que a gente ia sofrer, não sei lá o que. Gente, todo lugar onde tu vai sempre vai ter um valentão, sempre vai ter aquela valentona, sempre vai ter um pra brigar, vai ter pessoas calmas, sabe? Então, mas não foi assim que aconteceu o abrigo, tá? Tinha gente que se quebrava pau, tinha, normal. Sempre vai ter aquela chefona lá no meio, lá, aquelas meninas, aqueles meninos que se acham os bambambam. Bam, bam. Sempre vai ter, tá, gente? Essa foi a minha primeira experiência neste abrigo. E no próximo, na parte 2, eu vou contar pra vocês sobre o relato, o segundo abrigo que eu fiquei, que foi perfeito, que foi as mãos de Deus ter trocado nós, tá? Que foi um Morialdo, foi o Colégio Morialdo, o abrigo, tá, gente? Então tem bastante história envolvendo ali o abrigo Morialdo, tipo, coisas bacanas que marcaram nossas vidas no Morialdo, sabe, gente? Principalmente a minha. Foi bem bacana. Conheci pessoas, gente, aqui que tiveram filhos que repetiram a mesma história da mãe de ter parado no abrigo. Teve pessoas que já se foram, que morreram. Teve pessoas que seguiram outro caminho, mas não por causa do exemplo do abrigo, gente, porque o abrigo, ele te dá várias oportunidades de estudar, tu crescer, tu faz curso, tu faz essas coisinhas, então tu tem oportunidade, sabe? Mas sempre existe pessoas que querem seguir o caminho do bem e tem pessoas que querem seguir outro caminho, que é mais difícil, né, gente? Eu, graças ao bom Deus, comecei a namorar com 16 anos com meu marido. Com 16 anos eu comecei a namorar com ele. Com 18 anos eu já vim morar com ele.
Temos hoje aí 9 anos junto, graças a Deus. Temos filhos, graças a Deus, com saúde. Temos uma família boa, sabe? Então eu agradeço a Deus a oportunidade do Murialdo ter me ajudado, sabe? Então, gente, espero que vocês tenham gostado um pouquinho sobre a minha história, como foi no abrigo. E vai ter a segunda parte para me contar para vocês como é o abrigo Murialdo, tá? Como foi a minha passagem no abrigo Murialdo e o que eu aprendi lá, tá? Então, meus amores, até a próxima. Gente, eu não sei, acho que amanhã eu vou estar postando a parte 2 dessa história. E hoje às 6 horas eu vou gravar um vídeo de make, tá? Então, eu espero que vocês não percam, tá? Então, até a próxima.